Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Giovanni Cidreira. A gente está aqui para falar de Nebulosa Baby, faixa a faixa. Vamos começar do começo? Daqui para frente. Simbora. Bom, essa música começou numa visita que eu fiz à minha mãe. A gente já tinha 2 anos sem se ver. Eu fui visitar ela em Blumenau, então imagina que a gente conversou sobre tudo, sobre a vida. Em dado momento a gente estava falando sobre família. E estava rolando aquele endurecimento já político que vem afetando nossas vidas até hoje. E aquela história da mamadeira de piroca, não sei o quê. E minha mãe achou engraçado e comentou comigo que família, né, é na verdade o lugar onde você se sentia livre para você ser quem você pode ser e dar o que você pode dar, né? E que isso é uma coisa básica, né? Tão básica quanto a nossa ligação com a terra, com a nossa intuição, com a observação das estrelas, ensinamentos, né, que foram passados para ela por minha avó e que ajudaram ela e a minha avó, mulheres pretas, a criarem seus filhos e a atravessarem as dificuldades, né, na vida toda. E minha mãe falou disso como se fosse uma espécie de tecnologia, de poderes que a gente tem, né, e que na verdade eram e são, né, abafados, são invisibilizados por essa estrutura racista, né? Essa coisa capitalista que também entende o poder disso e quer fazer a gente esquecer das nossas habilidades. A partir dessa conversa, eu fiquei pensando, cara, eu preciso fazer um disco que dê conta de falar sobre isso, sobre esse negócio que a mãe está falando comigo, conversou comigo. E foi a partir daí que eu comecei a observar um agrupamento de músicas que eu já tinha. Engraçado que desde aquela noite que eu tive essa conversa com minha mãe, né, pensando sobre eu tive essa ideia de iniciar um disco. Quer dizer, foi a partir daí que eu comecei a pensar que eu tinha a possibilidade de fazer um disco, né? E me veio desde o princípio na minha cabeça a voz de Jupe do Bairro iniciando essa parada. E eu não conhecia a Jupe na época. Eu só observava e admirava e absorvia tudo que ela fazia, mas de longe, como um fã. Porque eu sempre falava para todo mundo: Jupe do Bairro vai começar meu disco, Jupe do Bairro vai começar meu disco, ela vai começar meu disco. Mas ela não sabia disso. E o tempo passou, a gente foi pro estúdio, a gente mixou esse disco durante a pandemia em casa. Estávamos lá, eu e Benk e Gui Jesus. A gente mixou. O Benk pergunta para mim o que é que vai ser da música com Jupe. E eu falei com ele, eu não falei com o Jupe, eu fico meio com vergonha, a essa altura, o disco já está sendo mixado. Ele falou: Gil, eu tenho aqui uma entrevista de Jupe do Bairro. E eu fiquei espantado e maravilhado quando eu ouvi nessa entrevista de Jupe que ela falava exatamente sobre o que minha mãe conversava comigo. Que é da gente se redescobrir, da gente não ficar separado e da gente começar a prestar atenção nessas habilidades ancestrais. Foi muito fácil, né, escolher partes dessa entrevista de Jupe e adicionar isso a um instrumental que a gente tinha gravado, o Inayan Bertoldo na bateria, Felipe Castro na percussão, Benk fez uma brincadeira na guitarra e o Cuca tocou o sax. A gente tinha feito essa cama instrumental que seria para a música Joias, que acabou virando outra coisa. Essa música, ela deu a direção, na verdade, né, do que viria a ser o disco conceitualmente. Foi quando eu comecei a pensar para quem eu estava fazendo o disco, né, quais eram as pessoas que eu queria que eu visse esse disco. E voltei para casa, voltei para a periferia, voltei para Valéria, voltei para uma série de coisas. E direcionou, né, esse trabalho a tratar disso, né, a tratar assim, de uma celebração a essas nossas habilidades, nossos poderes, né? Uma celebração a essas pessoas, essa potência que vive no interior do Brasil, nas periferias do Brasil. E nós chegamos a um lugar que tantas mentiras já foram